Fala galera do Casaf, como eu prometi para vocês, estou de volta, professor Guilherme Parreira, resolvendo com vocês o quarto simulado. A gente se encontrou na quinta-feira, né? Mas ficou faltando a questão 7, a questão 8, a 9 e a 10. Vamos lá então encarar essas questões aí? Vamos para o segundo round? Então vamos embora, se liga só. Eu tinha parado na 7, né? Então vamos da 7 em diante. Vem comigo. Uma das possibilidades de obter prata pura é a eletrólise a partir de uma solução aquosa de nitrato de prata. Primeiro comando, escreva a equação química global do processo citado, indicando em qual dos eletrodos se depositará a prata. Então ali ó, já temos dois comandos, né? A equação global e dizer, ó, a prata foi no catodo ou a prata foi no anodo, beleza? Show, continua. Considere um recipiente com 60 gramas de prata. Caso a reação ocorra com consumo de 0,2 mols de nitrato de prata por minuto, calcule, olha o comando, quanto tempo em minutos levará até que se obtenha 600 gramas de prata. Então veio ali o nosso último comando. Cuidado então, ó, o potinho já tem 60 gramas, tá bom? E ele quer 600 no total. Mas isso é o segundo round da questão. Vamos encarar então a resolução? Vem comigo então, a televisão já pode ir embora e a gente vai agora resolver. Se liga só, o assunto é eletrólise, eletrólise aquosa, é uma das eletrólises mais trabalhosas. Por quê? Quando você colocar o nitrato de prata dentro d'água, ele vai se separar, a gente chama isso de dissociação. O problema é que a água também separa em H+, e OH-. Então você vai ter dois cátions e vai ter dois ânions. Logo existirá competição no catodo e competição no anodo. Beleza? Como é que a gente procede para achar a equação global? Escreve a separação do sal, escreve a separação da água, analisa qual dos cátions vai poder ir para o catodo, sofrer a reação que terá que sofrer e fazer a mesma coisa para o ânion, que vai para o anodo, sofrer a reação que tem que sofrer. Beleza? Então vem comigo. Ó, estamos aqui, o nosso potinho da eletrólise. Eletrólise precisa de uma bateria, de uma fonte externa, afinal de contas, eletrólise não é espontânea, então tem que ter uma bateria para fornecer energia para a reação de baixo acontecer. Então aqui vai ter AgNO3 e aqui também vai ter, já vou deixar separadinho, tá? H e OH, beleza? Tá bom? Então vamos embora, vem comigo aqui escrever. Esse cara vai se separar em Ag positivo e o NO3 negativo. Beleza? Lembra comigo aqui. Parreira, como é que você sabe que a prata é positiva? NOx. Lembra do NOx fixo? A gente na quinta-feira revisou. Quem são os NOx fixos ou mais? Coluna 1A, exceto hidrogênio, ou seja, metais alcalinos, e a prata. Quem é NOx fixo 2? A coluna 2A, alcalinos terrosos, e o zinco e o cádmio. Quem é NOx fixo 3? É o alumínio e o boro. Quem é NOx fixo menos 1? O flúor. E aí fechou. Se a prata é NOx fixo, esse cara daqui que é um nitrato, ele é NOx negativo. Beleza? Show. Separa a água agora. H2O. A água vai separar então em H+, mais OH-. Beleza. Então agora a situação ficou do seguinte modo, tem dois cátions, tem dois ânions. Os cátions vão para o catodo, sofrer qual o processo? Redução. Lembra daquela parada? Vogal vai com vogal, consoante vai com consoante, aquele bizu? Então, já que aqui são cátions, cátions vão para o catodo, catar elétrons e sofrer redução. Quem vai ganhar aqui? Pô, não precisa nem se perguntar, é óbvio que é a prata. Parreira, mas por que é óbvio? Porque está escrito na questão. Ele falou que a prata metálica vai ser produzida. Então vem comigo aqui, ó. Nesse positivo aqui, ó, a gente vai ter a prata positiva catando um elétron e se transformando em prata zero. Se isso aqui é um cátion, isso aconteceu no catodo. Vamos botar até aqui do lado. Então aqui, ó, catodo. E o que acontece no catodo? Se aqui é consoante, acontece com consoante, redução. Vamos dar uma brilhada, Aí, se o cara positivo foi para o catodo,
Se o cara é positivo, ele foi atraído pelo cátodo, o cátodo é negativo. Então aqui, ó, é o polo negativo da questão. Beleza. Então olha o que eu estou entendendo. Se aqui é o polo negativo, a prata positiva veio para cá e se transformou em prata zero. Beleza? Ó, porque ela não saiu do potinho, né? Beleza. Agora vamos lá. Aqui, os negativos são os ânions. Ânion vai para o anodo. Sofrer o quê? O processo oposto daqui. Isso aqui sofre redução, lá sofre oxidação. Vogal vai com vogal, se ligou? Agora vamos embora. Rola uma competição entre nitrato e hidroxila. Lembra como é que era a regrinha? Os não oxigenados ganhavam da hidroxila e os oxigenados perdiam da hidroxila. Então ali tem uma competição. Show de bola? Lembra dela? Então vamos embora. Aqui, ó, é o nitrato competindo com a hidroxila. Nitrato é oxigenado. Nitrato não ganha da hidroxila. Quem reage é a hidroxila. Só que aí deu ruim, gente. Porque a reação da hidroxila é uma reação meio que decorada. Não dá para deduzir na hora. Então vem comigo aqui, ó. Vamos botar ela. São duas hidroxilas que vão se transformar em água mais meio de O2 mais 2 elétrons. Vamos até botar ela aqui, ó, para não parecer que a gente deduziu. Então, ó, aqui são duas hidroxilas se transformando em água mais meio de O2 mais 2 elétrons. E vou botar uma carinha aqui, ó, uma carinha de bolado para você. Porque eu sei que você está assim, porque eu preciso decorar aquela parada ali. Infelizmente, a gente precisa. E isso aconteceu aonde? No anodo. Aconteceu com o ânion, então foi no anodo. Se aqui é vogal, vai com vogal. Oxidação. E oxidação, aqui é o polo positivo. Show de bola? Se ligou nessa parada? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que somar todas as 4 equações que a gente achou. Então vamos embora, vamos somar aqui. Uma condição para que você some as equações é que os elétrons sejam iguais, beleza? Porque o elétron que chega aqui é o que sai daqui. E vamos completar aqui, ficou faltando, né? A hidroxila, que é menos, vai vir aqui, ó, vou fugir daqui, hein? E vai se transformar em água mais meio de O2. Beleza, e aqui é o nosso polo positivo. Show? Então, ó, pensa só. O elétron que saiu daqui, ó, o elétron que foi embora daqui, vai chegar aqui, ó, do outro lado. Tranquilo? Então é o mesmo, o número de elétrons tem que ser igual. E não tá aqui, ó. Esse cara tá perdendo 2 e esse cara tá ganhando 1. Pô, qual é? Não pode, tem que ser igual. Multiplica esta por 2. Por 2 todo mundo. E agora o elétron a gente pode fazer o quê? Pode cortar elétron com elétron. Beleza, vamos embora, vamos cortar o resto. Você usou 2 pratas, mas aqui só tem uma. 2, 2, 2. Pronto, corta as 2 pratas com as 2 pratas. Show! Você está usando 2 hidroxilas, mas só gerou uma. Deu ruim. 2. Então bota um 2 aqui, bota um 2 aqui, bota um 2 aqui. Pronto. Cortei. Pergunta, tem mais alguém para cortar nessa parada? Tem sim, tem a água. Você está usando 2 e fazendo uma. Vou cortar esse 2 daqui com esse água daqui. Beleza? Agora que você já cortou geral, o que sobrou do lado da esquerda, você fica na esquerda. O que sobrar na direita, fica na direita. Beleza? Então vem comigo. Aqui, ó, você vai ter 2 vezes AgNO3 mais água, não tem mais nada. Beleza. Segue. Quando você faz isso, já dá um sentimento maneiro, não dá? Por quê? A questão falou para você fazer eletrólise do nitrato de prata em água. Quem são os reagentes? Nitrato de prata e água. Ou seja, você está no caminho. O que apareceu no cátodo? 2 vezes prata. Então, 2 vezes a prata zero. Mais o que? Aqui a galera vai sobrar, mas vou botar o outro aqui. Peraí. Meio de O2
que também é 0, mais o que? Mais o que? 2 vezes H+, beleza. Quem mais? Quem mais? 2 vezes nitrato, mais 2 vezes o nitrato. Deixa eu aumentar essa linhazinha daqui, ó. Show! Isso é a equação global, esse negócio todo aqui. Agora vamos tentar entender algumas coisas. 2 vezes H+, 2 vezes nitrato. Você pode escrever esse cara assim, ó. 2 vezes HNO3. Então a gente sabe que ao final da eletrólise, o potinho, esse potinho aqui, ó, ele tá ácido, não tá? Porque ele tem a presença de íons H+, ele formou um ácido. Aonde que apareceu a prata? A prata apareceu no catodo. Então tá aqui, ó. Essa prata apareceu no catodo. Enquanto o oxigênio, o gás oxigênio, apareceu aonde? No anodo. Beleza, agora depois disso tudo, o que a gente tem que pensar? Vamos atender um comando, né? Vou ler com você de novo. Escreva a equação global do processo citado. Então a gente fez tudo isso lá em cima na parte do desenvolvimento. Lá embaixo, na parte das respostas, o que você vai ter que colocar? Só esta equação daqui, que ele pediu. Equação química global. Vamos até destacar aqui, ó. Então isso aqui é a equação global. Show? Essa equação tá lá embaixo, assim, equação, bum, botou ela toda. Aqui pode estar separadinho ou pode estar desse jeito que está verde. Show, tem mais comando. Indicando em qual dos eletrodos você depositará a prata. Então, primeira bolinha é a nossa equação. Segunda bolinha, você vai escrever o quê? Catodo. Ah, Parreira, eu quero escrever a prata, se depositará no catodo. Show de bola, não tem problema. Mas não precisa. Beleza? Agora, vê só. Isso daqui é a primeira parte da questão. Tem a segunda. Deixa eu sair da frente para você já dar um print nisso aqui de repente, para já ficar bonitão no caderno. Deixa eu sair da frente. Ó, aqui ó, botar o dedinho para sair no print. Beleza? Então tá bom. Vamos embora. Aí, se liga aí. Apaga tudo e vamos pro segundo round da questão. Nesse segundo round, ele pede pra gente fazer conta, né? Então, vamos organizar a cabeça nas contas. Vamos lá. Ele falou que o pote tem prata. E que o pote tem uma massa inicial de 60 gramas. E que a massa final desse pote será 600 gramas. Beleza. Logo a gente já entendeu o quê? Que aqui tem que aparecer uma massa de prata de 540 gramas. Show de bola? Continua. O que ele falou? Caso a reação ocorra com consumo de 0,2 mols de nitrato de prata por minuto, quanto tempo vai levar para aparecer isso aí? Então ele falou pra gente, ó, vou botar aqui embaixo, 0,2 mol de AgNO3 por minuto. E a pergunta dele foi, qual é o tempo? Beleza? Tranquilo? Agora, molezinha. Você fez a equação geral, não fez? E aí você viu, pela equação geral, que a cada 2 nitratos de prata, aparecem 2 pratas, não é isso? Proporção de 2 para 2. Ou seja, 1 para 1. É a mesma coisa. Parreira, vamos imaginar assim, deu ruim. Eu não consegui fazer a equação global, foi foda, cara. Eu consigo fazer essa? Consegue. Quantas pratas tem aqui? Uma, não é? Para cada molécula dessa, tem uma prata. Então a proporção é para cada molécula, uma prata. A proporção é de 1 para 1. Logo, o que você pode imaginar aqui? Eu sei que esse cara, por ter uma prata, proporção de 1 para 1, ó, 1 mol de AgNO3 está para 1 mol de prata metálica. Beleza? Logo, se esse cara aqui tem 0,2 mol por minuto, esse cara também tem 0,2 mol por minuto. Show de bola? Beleza?
E aí você fala assim, tá, tranquilo. A pergunta é o tempo. O tempo tá aqui, beleza, a gente vai conseguir desenrolar. Mas o tempo não está relacionado com o mol? Tá. Mas aqui a gente precisa trabalhar em gramas. Vamos ajeitar isso então? Vamos transformar esse mol em gramas de prata. Eu sei que 1 mol da prata, Ag0, tem o valor 108 gramas. Parreira, onde você arrumou esse valor 108 gramas? Peguei lá na tabela periódica. Última página do seu simulado. Última página da prova da UERJ. Show? Beleza. Ele falou que vai ter 0,2 mol. Então isso significa que vai ter X. E esse X então vai dar 21,6. 21,6 gramas. Beleza. O que isso significa? Vamos traduzir. Significa que eu tenho 21,6 gramas de prata a cada minuto. Beleza? Vamos para a última parte então? Ele falou pra gente que tem esse cara daqui, ó. Então vamos pro segundo momento. O segundo e último momento vai falar assim, ó. Eu tenho, 21,6 gramas a cada minuto. 1 minuto. Mas ele pediu 540. Então 540 gramas será o valor X. E esse X é igual a 540 dividido por 21,6. Caraca, que maldade comigo, hein? Dá licença a calculadora aqui, ó. Aí, 540 divididos por 21,6 igual a... Pô, deu bonito ainda, deu 25. Caraca, Parreira, tu não viu esse 25 aí não? Eu não. 25 minutos. Beleza, agora essa é a resposta. Mas muito cuidado. Primeira coisa importante para você pensar. Ele pediu o tempo. Estamos respondendo o tempo? Show. Agora, ele pediu o tempo em alguma unidade pré-estabelecida? Vamos ler. Calcule o tempo em minutos que levará. Opa, tá em minutos? Tá, show de bola. Essa conta toda tá na parte do desenvolvimento. Lá embaixo na resposta vai estar assim, 25 minutos. Mas o comando foi calcule, não é? Bota para ficar bonito, bonito mesmo, e o corretor não tirar nenhum ponto assim. 25 minutos, conforme cálculos acima. E aí você brilha e esse aí te dá 2 pontos na sua prova. Beleza? Dá aquele print, segura aí que eu vou voltar fazendo a questão 8. Beleza, valeu. Ó, passa pro caderno. Vem comigo, vamos fazer a questão 8 agora. Ó. Questão 8 vai tratar de um assunto muito importante, seja para a prova da UERJ ou quem sabe se você for encarar o Enem também. Então vamos lá, vem cá. A figura mostra o esquema básico da primeira etapa do refino de petróleo, realizada a pressão atmosférica, processo pelo qual ele é separado em misturas com o menor número de componentes, chamado de fracionamento do petróleo. Isso é feito na refinaria de petróleo. E aí ele mostrou aqui um esquema que a gente já vai entender melhor ele. Beleza. Dê o nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações de petróleo. Primeiro comando, dê o nome. Então lá no final vai estar o nome do processo, só isso. E o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo. Segundo comando. Então nesses 2 primeiros comandos é só para nomear, né? Dê o nome e dê o nome. Só nomear as características. Beleza. Considere as seguintes frações do refino do petróleo e as respectivas faixas de átomos de carbono. Gás liquefeito de 3 a 4 carbonos, gasolina de 5 a 12, óleo combustível maior do que 20, óleo diesel de 12 a 20 e querosene de 12 a 16. Beleza. Continua. Identifique em quais das posições 1, 2, 3, 4 ou 5, que estão aqui do lado no esqueminha, da torre de fracionamento são obtidas a gasolina e o óleo diesel. Então é para vocês dizer assim, gasolina, posição tal, óleo diesel, posição tal. Uma questão onde os comandos são bem diretos. Então, dê o nome, indique a posição, indique a posição. Então, na hora da resposta, você sabe, lá vai estar bem enxuto, bem enxuto. Vão estar 2 nomes e 2 números. Acabou. Essas são as respostas. Beleza? Agora, vamos analisar com mais cuidado a situação aí. Beleza. Então, vamos lá.
Eu desenhei novamente para você o esquema que está na sua questão e a gente sabe que petróleo é uma mistura altamente complexa de hidrocarbonetos. Então vamos botar aqui, ó, o que a gente tem nesse processo é hidrocarboneto. Beleza. Petróleo, lembra como é que ele foi obtido? Né? Uma quantidade de matéria orgânica, né, que foi decomposta sob altas pressões e altas temperaturas, no subsolo, né, soterrado, então na ausência de oxigênio, e ao sofrer decomposição anaeróbia, gerou moléculas menores, moléculas mais simples, mas moléculas sem oxigênio, já que a decomposição foi anaeróbia. Então, petróleo é uma mistura altamente complexa de hidrocarbonetos, oriundo de matéria orgânica fóssil primitiva, que sofreu decomposição anaeróbia sobre altas pressões e altas temperaturas. Se ligou? O que ele vai fazer? Ele está querendo fazer um processo de separação, né? Fracionamento do petróleo. Então ele vai separar as frações, pedacinhos, mas não vai separar em substâncias puras, vai separar em misturas, mas misturas mais simples do que era o petróleo. E aí o que ele fez? Ele bombeou, ele trouxe o petróleo para cá, né? Tem as setinhas aí que foram indicando, o petróleo saiu dali e veio parar aqui dentro. E ele foi aquecido. Na hora que ele foi aquecido, o que a gente imagina que vem acontecer? Ele vai entrar em ebulição. O petróleo é um líquido, né? Óleo que vem de pedra. É um óleo, é líquido. Logo, o que a gente está pensando em fazer aqui? Pegar esse cara, esquentar, até ele entrar em ebulição. Então, esse calor visa a ebulição. Ó, ebulição. Show de bola. E aí o que vai acontecer? Esse vapor de petróleo vai sair da retorta e vai vir para cá. E aí a gente vai trazer ele para cá e vai jogar aqui dentro, aonde ele chamou de torre de fracionamento. Agora se liga na situação. O que está acontecendo? O calor está aqui. Então isso aqui está na forma de gás, está na forma gasosa, porque está quente. E aí a gente traz esse vapor quente para cá e faz ele passar numa coluna. Coluna essa que não tem calor. Logo, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o resfriamento. Então a gente pode imaginar que aqui embaixo, recebendo o vapor, a temperatura ainda está muito alta. E à medida que vai se afastando, a temperatura vai ficando cada vez menor. Tudo bem? Agora vamos lá. Pulo do gato na situação. Quando você pegou todo mundo e entrou em ebulição, todo mundo virou gás. Mas à medida que vai resfriando, o que vai acontecer? Vai voltar a ser líquido. Então presta atenção, olha um rascunho aqui, ó. Quando você está pensando em aumentar a temperatura, olha o que você pode pensar. Aqui é líquido. E aqui vai ser a região do gás. E aí você tem essa situação aqui, ó. Esta temperatura. Beleza? Vou botar aqui, ó. Temperatura. Se você estiver fazendo isso, o líquido está virando gás, você chama isso de ponto de ebulição. Tranquilo? Beleza? Aquela temperatura vai ser o ponto de ebulição. Porém, se você estiver fazendo ao contrário, beleza, sai temperatura. Se você estiver fazendo ao contrário, você está voltando. Agora você tem o mesmo valor, mas você não chama mais de ponto de ebulição. Você chama de ponto de condensação. É o retorno, é a hora de condensar. Só que ponto de condensação a gente não usa na hora das provas. A gente sempre fala ponto de ebulição. Mas é importante você entender que o ponto de ebulição tem o mesmo valor do ponto de condensação. A gente só está fazendo o processo oposto. Então o que está acontecendo aqui? O cara que entrou muito quente na forma de vapor vai começar a resfriar e ele vai condensar. Cada um na sua temperatura, cada substância na sua temperatura. E aí você pode pensar que você está separando por pontos de condensação. Mas isso não é o normal de falar em prova. O normal é falar ponto de ebulição.
e ele cobra isso de você. Olha o que ele está falando, deu o nome do processo na qual são obtidas as frações e o nome da propriedade específica. Aqui você vai separar as substâncias com base no ponto de ebulição. Tranquilo? Beleza? Agora, qual é o nome do processo? Processo de separação e mistura, que fraciona, que separa baseado em pontos de ebulição. Se chama destilação. Beleza, mas essa aqui separa em frações, né? E aí chama de destilação fracionada e não destilação simples. Então lá na parte de baixo na resposta vai estar destilação fracionada e ponto de ebulição. São as duas primeiras bolinhas que você tem que colocar. Show de bola? Tranquilo? Provavelmente você vai ter uma pergunta agora na sua cabeça. Pô, como é que separa? Como é que diferencia destilação simples de destilação fracionada? É uma pergunta muito comum dos alunos e alunas. Destilação simples funciona quando as substâncias que você quer separar têm pontos de ebulição muito distintos. Por exemplo, água e sal. Água entra em ebulição a 100 graus e sal entra em ebulição em 1500 graus. A diferença é muito grande. Então você pode fazer uma destilação simples, uma destilação sem muita preocupação. Quando os pontos de ebulição são próximos, aí você tem que fazer destilação fracionada. E aqui, como é uma mistura altamente complexa, você tem diversos compostos e, obviamente, os pontos de ebulição vão acabar sendo sempre muito próximos. Show de bola? Vamos voltar então. Então a gente sabe que a gente está trabalhando com uma destilação. Destilação trabalha com pontos de ebulição. E aí veio na minha cabeça o seguinte: caraca, o que é importante saber sobre ponto de ebulição? Então vem comigo aqui, vamos fazer um esqueminha. Ponto de ebulição. Ponto de ebulição, a gente precisa pensar em três coisas. Vamos trazer aqui três coisas importantes para a gente pensar. A primeira coisa que determina o ponto de ebulição são as interações intermoleculares. Quando as moléculas estão muito forte, a interação entre elas está muito intensa, você vai ter dificuldade de separar ela e trocar de estado físico. Então, a primeira coisa que vem à minha cabeça é intensidade das ligações intermoleculares. E aí é o seguinte, ó, vou botar aqui assim, ligação intermolecular. Beleza. E se eu quero um ponto de ebulição alto, eu quero moléculas que interagem muito forte. E a interação intermolecular vai ser muito forte. Traduzindo numa frase mais legal, quanto mais intensa forem as ligações intermoleculares, maior será o ponto de ebulição. Porém, temos um problema. A gente está falando de hidrocarboneto. Vamos puxar aqui, ó. A gente está falando de hidrocarboneto. E hidrocarboneto é apolar. São moléculas de elevada simetria. Hidrocarboneto tem apolaridade muito alta. E se a gente está falando de compostos apolares, a gente está falando de ligação de Van der Waals. Então aqui, ó, você está falando de interação de Van der Waals. Van der Waals, um dos nomes, tem 5. Van der Waals ou London. Dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo temporário. São os 5 nomes. Se hidrocarboneto é apolar, isso daqui não se encaixa para o hidrocarboneto, porque todos os compostos têm a mesma interação, Van der Waals. Logo a gente vai agora para um outro momento. E se as interações forem as mesmas, o que a gente pensa? A gente pensa na massa. Então aqui, ó, massa molecular. Massa molecular. Se a massa da molécula for muito grande, a molécula é grande, ela vai ter mais superfície para interagir com outras moléculas. Então ela vai conseguir fazer ligações de Van der Waals mais intensas. Logo, o ponto será alto se a massa molecular for alta também. Agora vem um pulo do gato, se liga aí. Estamos falando de hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. A massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1. Pô, então peraí. Moléculas com alta massa vão ter muitos carbonos.
Então, quando a gente pensa aqui em massa molecular, para a vibe do petróleo, isso significa o quê? Número de carbonos alto. Então, aqui, ó, número... Peraí, eu fiz besteira. Número de carbonos elevado. Beleza. Você já matou a questão. A gente vai voltar aqui. Mas vamos lá, vamos imaginar agora. Parreira, deu ruim. A gente está comparando duas moléculas com um número de carbonos muito próximos. Deu ruim, né? Vamos desempatar essa parada? Vamos então para o momento da ramificação. É o último, é o desespero total. Assim, cara, tá dando tudo igual. Vamos falar de ramificação? Na hora que você tem compostos que não tem ramificação, eles conseguem ficar próximos. Quando você ramifica, a ramificação faz o quê? As cadeias se afastarem. E aí fica mais fácil entrar em ebulição se as cadeias estão afastadas. Logo, ramificação facilita passar para o estado gasoso. Então a temperatura de ebulição vai ser o quê? Pequena. Mas nesse meu esquema eu queria um ponto de ebulição alto. Então seria bom que o composto tivesse poucas ramificações. De preferência nenhuma, que a cadeia fosse normal. Então vou botar aqui, ó, número de ramificações. Show! E aí eu queria um número de ramificações pequeno. Beleza. Agora vamos lá. Ninguém falou em ramificação. Ninguém tocou no assunto. Então a gente sabe que esse último negocinho daqui não precisa. E a parada é o de cima, é o do meio. É a massa que a gente está falando. Até porque a gente sabe que a massa tem relação com o número de carbonos. E na questão ele está dizendo número de carbonos. Beleza? Agora vem para cá, vem para cá. Se aqui a temperatura é alta, quer dizer que aqui os compostos de ponto de ebulição alto vão condensar e ser recolhidos aqui. Consegue entender como é que vai ser essa vibe? O vapor vai estar chegando, deixa eu trazer para cá, ó. Deixa eu dar uma bagunçada no esquema. Vai ficar assim, ó. Isso aqui funciona assim. Você tem ali essa linhazinha, essa linha é vazada para que o gás possa subir. Só que é o seguinte, ela é assim, ó. O que vai acontecer? O que está chegando aqui, ó, deixa eu passar para uma outra cor para ficar mais bonito. O que está chegando aqui é um gás. Esse cara vai passar por aqui e vai subir. Porém, se alguma coisa resolver condensar, virar líquido, o que vai acontecer? Vai começar a fazer líquidozinho aqui, ó. E a gente faz uma portinha e recolhe o líquido. E esse líquido vai sair ou no lugar 4, no lugar 3, no lugar 2 ou por onde for. Então a gente faz com que o gás bata num lugar. Se ele ainda está de boa, ele segue como gás para cima. Mas se ele liquefazer, se ele virar líquido, ele vai ficar naquele platôzinho e vai ser recolhido por uma portinha aqui do lado. Que é a portinha 4, a portinha 3, a portinha 2. Beleza? Só que se aqui a temperatura é alta, eu estou imaginando que quem vai virar líquido são os caras de ponto de ebulição alto. E à medida que ele vai conseguindo subir, ele vai ficando com o ponto de ebulição cada vez mais baixo. Então preste atenção aí. O que eu estou entendendo? Aqui é a galera que tem ponto de ebulição baixo e aqui é a galera que tem ponto de ebulição alto. Tranquilo? Conseguiu entender isso? Então uma coluna de fracionamento separa os compostos por ponto de ebulição. Os caras de menor ponto de ebulição são recolhidos na parte de cima e os caras com maior ponto de ebulição são recolhidos na parte de baixo. E os caras que nem conseguiram virar gás, os caras sinistrão vão ser recolhidos lá embaixo. Beleza? Parreira, resume aí que ficou ruim. Quanto mais alto, menor o ponto de ebulição. Beleza? E a gente sabe o seguinte. O ponto de ebulição é alto quando o número de carbonos é alto. Então aqui, ó, eu estou recolhendo os caras com um número de carbonos muito alto. Então aqui embaixo, ó, vai estar o cara com um número de carbono alto. E aqui em cima vai estar o cara com um número de carbonos baixo. Então beleza, vamos lá. Na mistura que ele me deu, qual é o que tem menos carbono? Vamos lá, estou colando aqui da televisão. Gás liquefeito do petróleo de 3 a 4. Gasolina de 5 a 12. Óleo combustível acima de 20. Diesel 12 a 20. Querosene de 12 a 16. Espera aí, vamos organizar. Quem tem menos carbono está em cima. Então esse cara que está aqui é o menor de todos.
gás liquefeito do petróleo. E isso a gente está imaginando que tem o quê? Tem C3, C4. Beleza, tranquilo. Depois, no 2, depois do 4, qual é o próximo que tem ali? De 5 a 12. Então aqui deve ser gasolina. Gasolina vai ter aí então de 5 a 12 carbonos. De 5 a 12 carbonos. Beleza. Depois do 3, depois do 12. Depois do 12 ele dá o querosene. Então, tá aqui, ó. Querosene tem de 12 a 16. Então, carbono 12 até carbono 16. Beleza. Depois do 16, tem o diesel ali meio, né? De 12 a 20. Então, aqui vai ficar meio embolado, né? Os dois, né? Então, depois vai ser, peraí, diesel. Beleza, ele falou de 12, carbono 12 até carbono 20. Beleza, e o mais sinistro de todos é o óleo combustível. Então aqui, ó, óleo combustível, que é o cara que tem de C20 para cima, maior do que C20. Beleza? O que ele pediu então? Ele pediu que eu respondesse lá na parte de baixo o quê? Onde é obtido gasolina e óleo diesel. Gasolina obtida no 2 e óleo diesel é obtido no 4. Então lá no final você vai botar assim, bolinha, gasolina igual a 2, diesel igual a 4. Show de bola? Beleza? Aí, tem um esquemão maneiro para você pensar. Isso aqui é muito importante também para a prova do Enem. Eu sei que não é o nosso foco, mas vale a pena dar uma moral. Principalmente nisso aqui que a gente acabou de fazer, que é um mega resumo. Beleza? Dá um print maneiro, copia tudo direitinho que a gente volta fazendo a 9. Show de bola? Valeu! Bora, galera, vamos lá para a questão 9 agora. Assunto da 9, cinética química. É um assunto importante, introdutório para falar de equilíbrio químico, e cinética e equilíbrio são assuntos muito, mas muito pertinentes. Vamos encarar então? Vem comigo. O óxido nítrico é um poluente atmosférico que pode ser reduzido na presença de hidrogênio conforme a equação. Me deu uma equação já balanceada. Eu estou vendo aqui, ó, 2, não tem nada, 2. Tem coeficiente estequiométrico? A equação está balanceada. Agora, cuidado. Na cinética química, isso nem sempre é uma informação tão relevante assim. Beleza? Vamos lá. A velocidade inicial de formação de N2 foi medida para várias concentrações iniciais diferentes de NO e H2, e os resultados estão presentes na tabela. Então ele me deu a tabela com 4 experimentos, concentração de cada um dos reagentes e a velocidade com que a reação começa. Show de bola! Letra A, nada, pô. A partir dos dados da tabela, apresente a equação de velocidade para a reação, primeiro comando, apresente a equação e determine o valor da constante de velocidade da reação. Quando determine, é quase um calcule, né? Determine você tem que chegar a uma conclusão. Então ali vai ter uns cálculozinhos. Beleza. Indique ainda a velocidade inicial da reação quando o NO é 0,5 e o H2 é 1 mol por litro. Beleza. Então vamos lá. Primeira tarefa é a gente encontrar a equação. Depois de encontrar a equação, é encontrar o valor da constante. Depois de encontrar o valor da constante, é indicar a velocidade inicial desses dois caras aqui, quando estão esses dois caras aqui. Beleza? Então vamos embora. Vamos encarar aí. O assunto é cinética química. Beleza? Assunto importante para nós. E a gente tem que ter na cabeça o seguinte. Tem dois tipos de modo de você pensar sobre velocidade. O primeiro é pensar a velocidade média, que é a variação de alguma coisa, sei lá, massa, concentração, mol, volume, sei lá, por litro, por minuto, por segundo, por hora. Então, velocidade média é o delta de alguma coisa sobre o delta T. E a gente sabe que vai ser para cada um dos participantes. Mas a questão não cobrou velocidade média, cobrou velocidade instantânea. E a gente sabe que a velocidade instantânea tem uma equação. E a equação é sempre velocidade igual a uma constante
que multiplica a concentração dos reagentes elevado a um número, que é a ordem. Olha o rascunho aqui. A velocidade é uma constante que multiplica os reagentes elevado a uma determinada ordem. Beleza. Quando você pensa nisso, você fala assim, tá bom, peraí, mas essa ordem é o quê? Se essa equação química for uma equação química elementar, vem de uma reação elementar, essa ordem será exatamente o coeficiente estequiométrico. Então, como é que ficaria se esta equação fosse uma reação elementar? Então, ó, se fosse elementar, ficaria assim. A velocidade é igual a uma constante que multiplica o NO elevado a 2 vezes o H2 elevado também a 2. Beleza? Só que não está escrito em nenhum lugar da questão que esta reação é elementar. Então eu não posso partir do pressuposto que ela é elementar e botar isso como resposta. Então isso aqui, ó, não está escrito, então eu não posso partir dessa ideia. Então isso aqui, ó, eu não posso usar. Pode ser que ela seja elementar. Pode até ser que isso seja a resposta, mas eu não posso partir do pressuposto que ela é elementar, porque isso não está escrito. E ele me deu essa tabela daqui. Por que ele me deu esta tabela? Porque com a tabela eu sou capaz de deduzir a ordem. E se eu deduzir a ordem, eu chego na equação. Então a gente vai partir da seguinte ideia. Ó, daqui, dessa tabelinha, a gente vai fazer isso aqui, ó. Velocidade é igual a uma constante que multiplica o reagente, NO, elevado a um X, que eu não sei qual é, e o outro, que é o H2, elevado a um Y, que eu não sei qual é. Então, em cima da tabela, eu vou deduzir o valor de X e o valor de Y. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente analisa dois experimentos, aonde um dos participantes muda e o outro fica constante. Beleza? Então, a gente vai analisar dois experimentos, onde um reagente fica constante, tem o mesmo valor, e o outro muda. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Vou procurar aqui, ó. Se eu analisar o 1 e o 2, esse fica constante e esse muda. Opa, então peraí. Vou analisar o 1 e o 2. Então vou botar aqui, ó, experimento 1/2. Beleza. Olha o que aconteceu. Esse cara daqui, ó, ele é CTE, ele é constante. Então, a mudança na velocidade não é culpa desse cara daqui. É culpa desse que mudou. Deixa eu fazer a setinha ao contrário, porque está subindo para cá, pensar subindo é mais fácil, tá? Deixa eu fazer aqui, peraí. Pronto. Então, essa mudança daqui, ó, ela não é culpa desse participante, porque esse participante fica igual. É culpa desse, que faz o quê? Que dobra. Aqui fica 2 vezes, beleza? E o que aconteceu com a velocidade? A base 10 é a mesma, então não pensa na base 10. A velocidade ficou o quê? 4 vezes. Tá bom? Percebeu isso? Então vamos lá. Olha o que eu gosto de pensar. A velocidade é igual a constante que multiplica o NO elevado a x e o H2 elevado a y. Tá bom? A equação de cima. Agora, no experimento 1 e 2, esse cara daqui não muda. Então ele não é importante. Então eu vou tirar ele do meu raciocínio. A constante é constante. Constantes de velocidade só mudam se a temperatura mudar. Mas em nenhum momento ele falou que a temperatura mudou. Então a constante é a mesma. Então a gente não vai pensar na constante também. Então nesse momento da nossa análise a gente está pensando só nisso. Agora vem um pulo do gato, uma parada muito boa. Olha o que você vai fazer para a parada ficar óbvia. Você só vai botar ali o que mudou. Ai, Parreira, como assim? Quanto mudou a velocidade? Não mudou 4 vezes? Então, no lugar da velocidade, você vai botar um 4. 4 vezes. Ela mudou 4 vezes, então eu botei no lugar do V um 4. Quanto mudou o NO? Ele não mudou 2 vezes?
Então, no lugar do NO, eu vou botar um 2. Tá aqui. E esse NO está elevado a x. Pronto. Quando você olha para aquela conta ali, 4 é igual a 2 elevado a x. Fica fácil você deduzir que esse x vai ser igual a 2. Beleza. Então tá aqui, ó. A gente já sabe o valor do x. X é igual a 2. Show de bola? Tranquilo? Agora é o seguinte, a gente já sabe o valor do x. Vamos achar o valor do y agora. Precisamos, então, achar um experimento aonde fique um valor constante e o outro mude. Mas tem que ser para outra substância agora, né? A gente já deduziu o x. Então eu quero que esse cara mude. Então vamos procurar uma situação onde o H2 mude e esse cara fique constante. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Esse cara muda. Peraí, esse cara fica constante e esse muda. Opa, ficou maneiro. Então peraí. Daqui para cá, esse cara mudou 2 vezes. Daqui para cá, esse cara ficou constante. Esta mudança daqui é culpa desse cara, não é culpa desse. E aqui, mudou quanto? A base 10 é a mesma e o número dobrou. Então a resposta é que aqui dobrou. Show de bola? Conseguiu perceber? Então vamos embora. Se eu for analisar o experimento 2 e o experimento 3, então aqui ó, experimento 2 e experimento 3, a gente vai pensar assim, velocidade é igual a uma constante que multiplica o NO elevado a x vezes o H2 elevado a y. Show de bola? Beleza? Agora vamos lá. E aí, o que aconteceu? O NO ficou constante, tira ele do raciocínio. Pronto, ele não faz parte do raciocínio. A temperatura não mudou, então a constante não mudou. Beleza, então vamos lá, substituindo. A velocidade mudou 2 vezes. Então no lugar da velocidade, vamos botar um 2. Quanto mudou o H2? O H2 mudou 2 vezes. Então aqui, ó, 2 elevado a y. Barreira, esse ficou mole, hein? Essa conta aí ficou fácil. O y, então, é igual a 1, né? 2 elevado a 1 dá 2. Então, achamos o valor do y. Logo, o que a gente pode concluir? Qual é a equação da lei de velocidade? Velocidade é igual a uma constante, esse azulzinho aqui, vezes o NO elevado a x. E x é igual a 2. Vezes H2. H2 elevado a y, y é 1. Tá aqui, ó, tá de boa. Então isso é a minha resposta para a lei de velocidade. Beleza? Agora vamos lá. Ele não pediu, mas se tivesse pedido, qual era a ordem da reação? A ordem da reação, ela pode aparecer assim, ordem da reação para um determinado participante, por exemplo, segunda ordem para o NO2, primeira ordem para o H2. Ou pode ser a ordem global da reação, que é a soma dos expoentes. 2 mais 1 dá 3. Então isso aqui é uma equação de terceira ordem. Beleza? Então, vê só, isso daqui não é verdade. Porque para ser elementar, tinha que ser 2 e 2. E aqui é 2 e 1. Então esta reação não é uma reação elementar. Sempre que aparece a tabela, a gente deduz que a reação não é elementar e que a gente precisa chegar à análise dos experimentos. Agora você deve estar se pensando assim, pô, mas quando eu faço equilíbrio químico, eu faço produto sobre reagente, eu pego o balanceamento e boto no expoente. E dá certo. Isso aí, dá certo sim. Porque lá no equilíbrio químico, as reações são sempre elementares. E na cinética, isso não é uma verdade. Beleza? Vamos lá. Tem mais coisa. A partir da tabela, apresente a equação de velocidade para a reação. Já fizemos, está ali. Determine o valor da constante. Vamos precisar de espaço aí, hein? Então faz o seguinte, deixa eu sair da frente, botar a mãozinha aqui para aparecer.
dá aquele print maneiro aí, que a gente vai agora voltar para fazer o outro momento. Vou apagar esse canto aqui, só da tabela, para a gente poder fazer o raciocínio. Então vamos lá. A gente já sabe qual é a lei de velocidade. Tranquilo? Beleza. Então, ó, a velocidade é igual a constante que multiplica o NO elevado ao quadrado vezes H2. Essa é a nossa lei de velocidade. Então a gente não precisa mais disso e pode apagar todo esse cantinho. Agora, vamos lá. Ele pediu para eu achar o valor da nossa constante. Parreira, como é que eu vou fazer o valor da constante? Moleza, cara. Você já não sabe a lei de velocidade? Parreira, já sei. Você não tem uma tabela cheia de valores? Valor da concentração de um, valor da concentração do outro, velocidade? Escolhe uma linha qualquer do seu raciocínio ali. Ah, experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4. Escolhe qualquer um. E substitui aqui, ó. Vai sair. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, sei lá, eu vou escolher, deixa eu escolher aqui. Como esse cara está elevado ao quadrado, eu vou escolher um fácil, hein? Não vou escolher o primeiro. Por que eu não vou escolher o primeiro? Porque o primeiro, o NO, tá 0,2. Aí vai ter elevado ao quadrado, aí vai virar um 4, aí vai ter que dividir, vai dar um trabalho. Quer saber? Vou pegar o experimento 2. Então, ó, vou chegar aqui no experimento 2 e vou fazer assim. Qual é a velocidade no experimento 2? 1,23 vezes 10 a menos 3 é igual a constante que eu não sei, multiplicado por NO, que é 0,1, né? Então vou botar assim, é 10 a menos 1 elevado ao quadrado, vezes esse cara daqui, que é quanto? 10 a menos 1 também. Beleza. O que você vai achar? 1,23 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a constante, vezes 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2. Com 10 a menos 1 dá 10 a menos 3. E moleza, hein, Parreira? Gostei. Corta e corta. A constante vai ficar 1,23. Maneiro. Mas cuidado, gente. Constante é um número, não é? E número tem que ter unidade. Vamos dar uma analisada na unidade? Parreira, tá, beleza, vamos analisar. Mas eu não sei qual é a unidade da constante de velocidade. Eu não lembro de ter estudado isso. Fica tranquilo, não tem problema não. Porque ninguém decora o valor. Porque o valor muda o tempo todo. Não o valor, o número, o valor da unidade, como é que fica a unidade? Ninguém decora isso, a gente deduz na hora. Então vamos lá, se liga só. Ele falou na tabela que está assim, a velocidade é mol por litro por segundo. Então peraí, ó, vou fazer o seguinte, velocidade, vou escrever aqui de novo, é igual a constante que multiplica NO elevado ao quadrado, vezes H2 elevado a 1. Então vamos embora. Quando está colchete, ele botou ali que é mol por litro. Então eu vou fazer assim. Aqui é a constante. Aqui eu vou botar assim, molar, para ficar mais fácil o raciocínio. Ao quadrado. Vezes molar. Tá bom? Molar daqui. A velocidade, ele botou assim, mol por litro por segundo. Então eu vou falar o seguinte, isso aqui é molar por segundo. Beleza? Estou fazendo a análise ali. Deixa eu separar esse raciocínio do outro. Tá bom, Parreira, beleza, entendi. Corta esse M com esse M. E a nossa constante vai ficar, aqui ficou 1 sobre S é igual a constante vezes molar ao quadrado. Nossa, Parreira, tá muito feio. Importante é ter saúde, gente, não é ser bonito. Joga o M aqui para baixo. Então vai ficar assim, constante é igual a 1 sobre M ao quadrado vezes segundo. Parreira, tá ficando feio demais. É a vida, vamos embora, segue. A nossa constante, então, vai ficar, sobe esse cara, molar a menos 2, segundo a menos 1. Caraca, Parreira, ficou feio demais. Não se importa, traz esse valor para cá. Então a gente ficou assim, molar a menos 2, segundo a menos 1. Essa é a sua constante.
Beleza? Chegar pertinho para trocar uma ideia. Quando você vai fazer valores numéricos, você sempre tem que estar atento, sempre tem que estar atenta a que os números têm unidade. Se você responde sem a unidade, a UERJ tira metade do valor dessa questão daí. Lembra que a gente falou, cada questão vale 2 pontos e cada item vale igual, né? Então vamos imaginar, sei lá, eu não lembro quantas questões tem nesse tópico, vamos imaginar que isso aqui vale a 0,5, tá bom? Se você responder sem essa unidade daqui, ó, ou com a unidade errada, você vai levar 0,25. Vai ter perdido metade da questão. Então, sempre que você tiver um número, pense, ele tem ou não tem unidade? E raramente não tem unidade. Geralmente, os caras que não têm unidades, assim, são as ordens, são as constantes de equilíbrio, que às vezes não tem unidade. Mas eu diria para você o seguinte, 99% dos casos, se você vai responder um número, tem uma unidade para colocar, beleza? Se liga aí. Agora, vamos lá. O que ele pediu além disso? Indique ainda a velocidade inicial da reação quando o NO é 0,5 e o H é 1. E aí você falou, caraca, Parreira, e agora? Sem problema. Você não sabe a lei da velocidade? Substitui. Então vamos embora. Tá aqui, ó. Eu sei que a lei de velocidade é velocidade é igual a constante vezes o NO elevado ao quadrado vezes o H, 2. O que ele pediu? A velocidade. Eu sei o valor da constante? Sei porque eu acabei de calcular, 1,23. Ele quer o NO com qual concentração? 0,5. Então esse cara daqui é 0,5 elevado ao quadrado vezes o H. E H é 1, molezinha. Tá aqui. Velocidade é igual a 1,23. 0,5 ao quadrado é 0,25. Velocidade é igual a... E vamos pegar esse cara e dividir por 4. Ah, fala sério, pô, cansei. Espera aí. 1,23 vezes 0,25. Isso aqui vai dar 0,3075. Beleza, agora vamos lá, hein? Vamos brilhar para a gente fechar essa questão aí. Pode deixar só o número? Claro que não. Ai, Parreira, qual a unidade da velocidade? Está escrito na tabela. Você olhou ali na tabelinha? Está escrito mol vezes litro a menos 1, segundo a menos 1. Tá ali, cara. Então tá aqui, ó. Mol. Beleza? Colando ali, ó. Vezes litro a menos 1, segundo a menos 1. Colei da tabela que ele mesmo deu. Então tá aí, ó. A velocidade tem este valor daqui. Essa é a minha resposta. Beleza? Gente, cinética? Cinética é sofrido mesmo, hein? Mas tá aí, ó. Rolou. De boa? Então se liga. Essa era 9, só falta 10. Segura aí que eu já volto. Bota no caderno. Yo. Fala, galera. Vamos para 10 então, hein? A 10. Isso aí. Questão da UERJ número 10 sempre é a questão mais difícil da prova. Quando a gente trocou a ideia lá na live direto, né, na quinta-feira, a gente falou que a prova começa em ordem de dificuldade, né, da questão mais fácil até chegar na questão mais difícil. Então essa aqui, ó, segura aí que vai dar uma sofrida, hein? Vamos encarar então? Vem comigo, vamos lá. A composição de um refrigerante pode apresentar diversas substâncias, dentre elas o ácido benzoico, um monoácido. Devido à baixa solubilidade desse ácido em água, é adicionado ao refrigerante na forma de benzoato de sódio. Então é um conservante o benzoato de sódio que de algum jeito vai se transformar no ácido benzoico. E olha o que ele fala aí. Indique, primeiro comando, a reação de hidrólise deste sal. Então indique a reação de hidrólise. Logo lá no final da resposta vai ter que ter a equação, beleza? Depois, dado que a constante de hidrólise do íon benzoato a 25 graus é 10 a menos 10, determine a concentração, segundo comando, determine a concentração em mol por litro de ácido benzoico formado na hidrólise desse ânion em uma solução de benzoato de sódio 0,01 mol por litro nesta mesma temperatura. Beleza? Segundo comando. Em seguida, calcule o volume de uma solução de ácido sulfúrico 0,05 mol por litro necessário para neutralizar o refrigerante. Beleza, então calcule o
volume é o terceiro e último comando dessa questão. E nota, ele não pediu numa unidade específica. Pode responder em litro, pode responder em ml, o que você achar melhor. Beleza? Então vamos lá, vamos encarar que tem 3 comandos e muita coisa para fazer. Vamos embora. Chega pro lado aí, botar aqui ela do ladinho para poder enxergar. E eu já deixei aqui meio que maceteado as informações. O primeiro comando dele foi para a gente determinar a equação de hidrólise do sal. Então você tem que estar ligado assim. A reação química mais importante que existe é a reação de neutralização. Ácido mais base, sal e água. Reação de neutralização. Agora, o contrário da neutralização não é a desneutralização. Isso se chama hidrólise. É quando você volta o sal e a água volta a fazer o ácido e a base. Beleza? Então, nesse momento, a gente vai pensar o quê? Cara, eu tenho um sal. Ele falou que eu vou ter benzoato de sódio. Então, a gente vai ter que fazer o benzoato de sódio reagir com água para obter o ácido e a base. Só que o ácido, ele já disse qual é, né? É o ácido benzoico. Deu ruim. Porque a gente tem que lembrar primeiro quem é o ácido benzoico, para depois lembrar quem é o benzoato. Moleza. Ácido benzoico é um nome que não é o nome super, mega, ultra oficial da IUPAC, mas é o ácido carboxílico mais simples possível que tenha o anel benzênico, benzoico. Então olha o rascunho aqui, ó. O ácido tem que ter o anel benzênico, tá ali, e ele tem que ser um ácido carboxílico. Então vai ser assim, ó, C-O-OH. Esse é o ácido benzoico. Agora, quando ele fala benzoato de sódio, ele falou que o ácido não tem mais o H. E aí ele passou a se chamar benzoato. E aí a gente vai ter o quê? No lugar do H, o sódio. Então esse é o ácido e o benzoato de sódio é o nosso ácido sem o H. Lembrando que o H é mais, o H é menos. Então aqui é menos e a gente vai botar o Na no lugar. Beleza? Então aquele cara que está ali no cantinho, ó, esse é o benzoato de sódio, que vai reagir com quem? Com água, né? É hidrólise e vai voltar a fazer o ácido e a base. Parreira, que base? A base de sódio. Vamos lá, vamos visualizar melhor isso aí. Daqui a gente vai sair com a seguinte ideia. Então vamos lá. O benzoato de sódio, que é esse cara daqui, C-O-O-Na, vai reagir com água. Já vou botar aqui, ó, água, setinha, vai para o outro lado. Vamos então achar o ácido, que ele falou que vai dar o ácido. O ácido vai ficar C-O-O-H. E vamos entender o que aconteceu? Se liga aí, ó. O Na é mais, separa aqui, ó. O O é menos. Água, a gente sabe que é H mais, OH menos. Então, o que aconteceu? O menos juntou com o mais. Tá aqui. E o mais vai juntar com o menos. Então, ficou depois mais NaOH. Essa é a nossa equação de hidrólise. Beleza? Vamos lá. Primeiro comando. Indique a reação de hidrólise deste sal. Está indicada já. Isso tem que aparecer lá no final como uma resposta. Beleza. Agora vamos ver mais coisa aí. Tem mais coisa para pedir. Ele falou para mim o seguinte, ó. Determine a concentração em mol por litro de ácido benzoico formado. Tá aqui, ó. Ele quer o ácido benzoico formado na hidrólise desse cara daí. Beleza. Show. Em uma solução aquosa de benzoato de sódio 0,1 mol por litro. Beleza. Tranquilo. Então vamos encarar a seguinte situação. Vamos dar uma olhada nisso aí. Bom, primeira coisa importante. Se isso aí é uma hidrólise e ele deu constante de hidrólise, é porque tem equilíbrio. Então seria maneiro representar a setinha dupla do equilíbrio. Ele me disse que a concentração, deixa eu achar, benzoato de sódio é 0,01. Então esse cara daqui é 0,01 molar. Deixa eu botar o M maiúsculo para facilitar a minha vida. E ele quer a concentração de que mesmo? Que eu não lembro.
do ácido benzoico. Ele quer saber a concentração desse cara. Surgiu um problema. Qual é o problema? O valor que eu tenho aqui, ó, é 0,01, mas é o valor do início, quando a reação vai começar. E como é um equilíbrio, tem constante de equilíbrio, a gente tem que montar aquela tabelinha do que tem no início, aquilo que efetivamente reage e aquilo que sobra ao final de tudo para o equilíbrio. Então, vê só, vou chegar aqui e vou mandar o seguinte, ó. Aqui eu tenho o valor inicial, aqui eu tenho o valor que efetivamente reage e aqui eu vou ter o valor que sobra para o equilíbrio. Deixa eu botar uma linhazinha aqui para separar a nossa parada. Beleza? Então vamos lá. A gente está falando de água. Água a gente não usa para pensar concentrações. Então aqui a gente não vai usar nenhum raciocínio para esse cara. Tiramos ali. E a gente começa pensando assim. Bom, se a reação começou só com esse cara, não tem esse. Então aqui é zero. E também não tem esse participante. Aqui é zero. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, vamos lá. Quanto efetivamente reage? X. Só que a proporção é 1 para 1 para 1. Então aqui também será X e aqui também será X. Beleza? A linha do reage segue as proporções estequiométricas. Então a gente botou ali X para todo mundo. O que vai ter aqui? 0,01 menos aquilo que reagiu. E o lado de lá foi o que apareceu. Não tinha nada, apareceu X, X. Não tinha nada, apareceu X, X. Beleza. Tudo bem? Agora, vamos lá. A gente vai chegar e jogar na constante de equilíbrio, que é esse cara daqui vezes esse divididos por esse. Tranquilo? Beleza? Agora, vamos lá. Quando a gente vai botar uma equação, não pode ser jogando os números. Você tem que mostrar como é que é a equação. Sei lá, vai botar a densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, densidade igual massa sobre volume, substitui o número. Vai botar PV igual NRT? PV igual NRT, substitui os números. Então, a gente tem que montar ali. Na hora de montar a equação, você pode botar os desenhozinhos das fórmulas. Não tem nenhum problema. Ou então, você pode fazer a fórmula molecular. Também não tem nenhum problema. Bom, vamos, para não fazer o desenho, vamos botar a fórmula molecular? Beleza. Aí, isso aqui é C, 6 do anel, mais 1, 7. H são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 5 Hs. Beleza. O são 2 e aqui é Na. Beleza. Aqui então vai ser C, 7, H, 5 do anel, mais 1, 6. 6, O2. E ali o NaOH. Beleza. Então a nossa constante de equilíbrio, como é uma hidrólise, estou chamando de constante de hidrólise, vai ser produto sobre reagente, concentração do C6, C6 nada, barreira C7, C7, H6, O2, beleza, vezes o NaOH, tranquilo, o que mais? Dividido por esse cara daqui, ó. C7, H5, O2, Na. Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá, substitui os valores aí. Vamos embora. Constante de hidrólise. 10 a menos 10. É igual. Aqui vai ser x, não é? E aqui é x também. Então, em cima vai dar x ao quadrado. Embaixo vai ser 0,01 menos x. Fechou. Quando você olha para isso que você tem que resolver, dá uma tristeza. Por quê? Porque você está vendo um x ao quadrado e embaixo tem um x. Não vai sumir. Vai dar uma equação de segundo grau, resolvendo por Bhaskara. Fala sério, que isso? Vamos fugir dessa parada. Se liga só, tem como fugir? Tem. Me ajuda com o raciocínio. A constante de hidrólise é quanto? 10 a menos 10, não é? Então a constante de hidrólise é pequena. Se a constante de hidrólise é pequena, aquilo que reage é muito pequeno. Então olha o que eu vou fazer de maldade. Eu vou dizer o seguinte, esse valor de x aqui, e esse valor de x aqui, e esse valor de x aqui, são valores pequenos. Aqui, ó. Pequeno, pequeno e pequeno.
Só que aqui você só tem ele. Então é tu mesmo, maluco, só tem ele. Só que aqui você está subtraindo um valor muito pequeno. Quando você subtrai um número muito pequeno, você está subtraindo algo desprezível. Então é como se você não tivesse feito absolutamente nada. Então a gente pode chegar aqui e dizer que isso é aproximadamente 0,01. E aí você vai falar assim, Parreira, mas aí você tá dando aquela ajeitada. E o cara da UERJ está esperando que você dê essa ajeitada. Ele não está esperando que você meta uma báscara aqui. Porque se você lançar uma báscara, amigo, você gosta de sofrer, hein? Porque dá para dar uma ajeitada. E aí se você ajeitar, olha o que vai ficar. Vai ficar assim, 10 a menos 10 é igual a x ao quadrado, divididos por 10 a menos 2, não é isso? 10 a menos 2? Então você ficou assim, x ao quadrado, 10 igual a menos 12, e moleza, x igual a 10 a menos 6. O que é o x? Não é a concentração, não é o colchete que você botou? Então isso aqui é mol por litro. Beleza, agora vamos lá, me ajuda a pensar aí. O que ele pediu para eu fazer que eu já nem lembro? Ele pediu para achar a concentração do ácido benzoico. E a concentração do ácido benzoico é o próprio valor do X. Então tá ali. Essa é a resposta do ácido benzoico. Beleza? Se ligou? Tranquilo, hein? Deixa eu sair da frente para você mandar aquele print maneiro aí. Deixa eu te passar uma ideia antes de eu apagar isso aqui. Muitas vezes, quando você vai fazer hidrólise, as pessoas falam que você pode representar ela de modo mais simplificado. Então, você já deu o print aqui? Já? Deixa eu sair da frente para você dar o print de novo. Dedinho aqui para aparecer. Show! Então, eu vou fazer o seguinte. Pode ser que você queira representar essa hidrólise de um jeito mais simples, tá? Mas, vamos lá. Então, ó, dá uma viajada. Eu olhei para a parada agora e falei, falar isso aí. Tá gravado, mas é ao vivo. Tá gravado, é ao vivo. Então tem gente que escreve assim, ó. Já que esse cara tá separado, o cara faz isso, ó. Ele chega aqui e escreve assim. Esse cara dentro d'água, ele vai estar assim. O Na vai estar separado. A água vai estar de boa. Setinha dupla do equilíbrio. O ácido é fraco, então esse ácido não ioniza muito. Parreira, como é que você sabe que é fraco? Porque é orgânico, cara. Todo ácido orgânico é um ácido fraco, que não separa bem água. Então tá aqui, ó. Aí o cara escreve assim. Isso é uma base forte. Parreira, como é que você sabe que é uma base forte? Porque é uma base da coluna 1A. Deixa eu ver se tá cabendo ali. E ficou apertadinho. Pera aí, então, ó, olha que lindo. Tranquilo. Pronto. E agora, olha o que o cara propõe. Corta o Na com o Na. E aí você pode escrever a equação assim, ó. C dupla O menos, que é o íon benzoato, dentro d'água, setinha dupla do equilíbrio, apareceu o ácido benzoico, COH, mais o Na ralou, íon espectador, tá só olhando, e apareceu isso aí. Então, se você escrever do jeito que tá ali embaixo, tá de boa também, tá? Ali em cima tava pedindo, tava sendo ela direta, e aqui embaixo tava sendo no modo mais simplificado. Por que você pode representar desse jeito, ou pode representar assim? Porque na hora do comando da questão, olha o que ele falou. Indique a reação de hidrólise deste sal. Do sal. Então o sal tem que estar presente na equação. Mas a gente sabe que como o sal não vai reagir por completo, já que o sódio é espectador, só reage na verdade o íon benzoato. Mas se o comando fosse escreva a equação de hidrólise, eu diria que isso aqui de baixo seria mais legal. Mas como ele falou hidrólise do sal, eu acho que seria razoável que o sal tivesse presente. Ou seja, eu acho que nessa questão, se você responder essa aqui de cima ou responder essa aqui de baixo,
as duas seriam aceitas tranquilamente. Beleza? Só por causa daquele hidróxido do sal. Beleza, a gente já calculou então a parada, a gente já sabe a concentração do ácido benzoico. Então isso aqui, ó, a equação já foi, essa concentração já foi, beleza? E agora está faltando então isso aqui. Isso é o que ainda está faltando para a gente resolver. Então vamos embora. A gente sabe que o que está acontecendo é que este cara daqui, ó, ele está sendo produzido. Então, em relação a este conservante, ao final de tudo, nós temos a presença de uma base. Tanto que a gente falou aqui, né, que era a presença do OH, do modo simplificado que a gente escreveu, ele ficava até aparecendo. E esse cara também era o valor X, né? E o X era quanto mesmo? 10 a menos 6, não é isso? Então a gente sabe que a gente tem um sistema onde a concentração, peraí, deixa eu botar esse cara assim com colchete. Esse cara tem 10 a menos 6 mol por litro. Tá bom? Tranquilo? Beleza. E o que ele pediu? Ele quer saber qual o volume de ácido sulfúrico nesta concentração 0,05 mol por litro que vai neutralizar o refrigerante. E a concentração do refrigerante é esta aqui. Beleza? Tranquilo? Show. Agora, nesse momento, você tem um problema na hora de ler a questão. Olha, em seguida, calcule o volume de uma solução de ácido sulfúrico necessário para neutralizar o refrigerante. Ele não disse na questão qual é o volume do refrigerante que a gente vai neutralizar. Porque, cara, neutralizar um copinho de refrigerante é uma coisa, neutralizar uma garrafa de refrigerante é outra. Então a questão deveria ter falado qual é o volume, mas não falou. Isso, por mais surpreendente que seja, é comum em algumas questões. E aí o que eu recomendo nesse momento? Eu recomendo que você suponha que tem 1 litro. Parreira, mas é suposição. Eu concordo com você, é suposição. Mas como aqui está mol por litro, a maioria das vezes que as questões fazem isso é para você trabalhar com 1 litro. Então daqui eu vou imaginar que você tem 10 a menos 6 mol. Tá bom? Se ligou? Beleza. Agora vamos lá. Ele botou para a gente reagir com ácido sulfúrico. Então se liga aqui, ó. H2SO4 é um ácido que vai se separar em 2H+, mais o íon sulfato. Esse cara tem essa concentração, 0,05. Vou botar molar para ficar mais fácil a minha vida. Então, quanto vai ser o H+? O H+ é o dobro. Então, o H+ vai ser 0,10 molar e esse cara 0,05 molar. Parreira, por que você está escrevendo isso? Por quê? Porque a reação é essa, ó. A reação está aqui, ó. É esse com esse. A reação de neutralização é quando o H+ encontra o OH- e se transforma em quanto? Em quanto não? Em quê? Em água. E a proporção é o quê? Para cada H, um OH. Beleza? Então olha o que eu estou entendendo aqui. Eu estou entendendo que nós estamos assim, 0,10 mol de H+ está dentro de 1 litro do ácido, tá bom? Tá aqui a concentração dele. Agora, a gente tem que achar aquele valor lá, ó. 10 a menos 6 mol está para X. Ai, Parreira, eu não entendi o porquê que a gente tem que achar aquele valor certinho. Porque para cada H tem que ter um OH. Se você tem esse cara daqui, ó, sendo 10 a menos 6, esse cara daqui também tem que ser 10 a menos 6, tá bom? Então a gente tem 0,10 para cada litro de ácido, 10 a menos 6 vai dar para X. O nosso X, então, vai ser 10 a menos 6 vezes 1, né? Então vai ser 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 1, né? Tudo bem? 10 a menos 1?
Beleza, e aí a gente achou x igual a 10 a menos 5 do litro. E isso é a sua resposta. Parreira, está muito pequeno. Tudo bem, sem problema. Parreira, eu preciso deixar em litro. Vamos ler o enunciado. Em seguida, calcule o volume de uma solução de ácido sulfúrico necessária para neutralizar refrigerante. Não está escrito que a resposta é em litro, mas também não está escrito que é em ml, não está escrito nada. Se eu quiser deixar assim, tá de boa. Mas se eu quiser passar para ml, também pode, não tem nenhum problema. E a gente sabe que este valor daqui, ó, se for passar para ml, ficará como? 10 a menos 2 mililitro. Que também poderia ser a resposta, já que ele não foi específico em qual unidade que ele respondeu. O que eu não posso esquecer é que tem que ter a unidade. Se eu esquecer a unidade, seja ela litro ou seja ela ml, eu vou perder metade dessa questão que deu o maior trabalho. Show de bola? Beleza! Gente, fechamos então a resolução final que ficou faltando lá da nossa live da quinta-feira. Foi muito bom estar com vocês e eu queria repetir o recado que eu te dei no final da live. Por mais difícil que pareça ser, continue, persevere, vá atrás, seja resiliente, continue o tempo todo. Ninguém consegue parar aquela pessoa que não desiste. Não desista, corra atrás dos seus sonhos, que a gente está junto. Eu, Parreira, vou te ajudar nessa caminhada, junto aí com o pessoal do Casaf. Queria agradecer bastante o convite e espero ter sido útil. Um grande beijo e até um próximo momento. Valeu! Ah, bota no caderno bonito também. Valeu! Tchau, tchau.